Ao vivo com o Silmar César Miller. Silmar, está esquentando de novo. A previsão do tempo falou que ia gelar ontem e já ia esquentar hoje à tarde outra vez. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sextou, né, Otávio? Sextou. E depois você traduz para mim aí o que o presidente Lula falou sobre o combustível do futuro, que eu não consegui entender nada aqui. O áudio estava uma porcaria e a voz dele está pior ainda, mas você comenta. Vamos para as commodities agrícolas primeiro, vai. Tavinho, uma sexta-feira com algumas altas importantes aqui nos preços das commodities que a gente acompanha diariamente. Vamos lá, começar pelo trigo aqui, voltou a subir hoje, está com a produção mundial, deu uma recuada aqui em novas estimativas, mostrando que não é nada aquela maravilha que nós tínhamos até um mês atrás, o cenário apontado por algumas grandes organizações que acompanham a produção e o mercado, veio um corte agora pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um corte na produção de vários países. Isso tem mexido com o mercado essa semana, o trigo tem subido bastante. E hoje não é diferente. No momento, alta de 0,8% na Bolsa de Chicago. Na contramão, soja e milho estão caindo um pouco, soja menos 0,6% nesse momento, milho menos 0,2%. O mercado ainda em andamento, isso pode ainda virar nas próximas horas. Na Bolsa de Nova York, sobe o café e sobe bem, 2,6%, a arábica, o mercado está bem aquecido. Açúcar também é outro mercado que está muito firme, por conta, inclusive, de redução na produção na Ásia, especialmente Índia e Tailândia, por conta de clima desfavorável. Açúcar subindo 1,5%. Suco de laranja também segue firme, 0,7%. Cacau também, mais 0,4%. Na contramão aí, na Bolsa de Nova York, só o algodão, uma pequena queda de 0,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subindo, está tentando buscar uma reação, assim como no mercado físico, embora não tenha notícia muito boa, a China está reduzindo mais as suas importações agora, no último mês, se deu uma impactada, deu uma esfriada no mercado aqui. De qualquer forma, ainda continuam algumas reações no interior, aqui eu estou vendo aqui Cuiabá começando a reagir finalmente, alta de 0,6% para R$ 181 a arroba, está bem abaixo dos 200 ainda. Goiás, sul de Goiás já bateu nos 200, subiu 5,3%, ou seja, saiu daquele patamar abaixo dos 200. Araçatuba, noroeste paulista, que é referencial para o mercado aqui no sudeste, também dando um salto aqui para R$ 210, 2,4% de alta. Então tem alguma notícia boa aqui para o pecuarista, pelo menos por enquanto, nesta sexta-feira. Petróleo caindo um pouco, subiu muito ontem, uma pequena queda de 0,3%, chamada realização de lucros, ela continua lá em cima, 93,40 dólares o barril. Dólar com leve alta nesse final de manhã, mais 0,1%, mercado de câmbio a R$ 4,87. Mercado de ações também com leve valorização de 0,1%, Tavinhos, por enquanto. É uma boa notícia essa para o mercado do boi gordo que você deu. Foi uma semana até que alvissareira, vamos dizer assim, né? Porque aquela alta no mercado futuro na segunda, algumas quedas aí na terça, quarta e quinta, baixas, mas e agora reagindo novamente. É uma boa notícia para o nosso pecuarista que está na agrura aí com essa arroba do boi aí. E engraçado, né? Aquilo que a gente comentava ontem, né? O boi é a única mercadoria onde quem produz não cobra o preço que quer. Pergunta para o frigorífico, quanto você vai pagar a arroba? É interessante esse hábito, não? Isso lá fora também é assim, será, Silmar? Não sei. Acho que não. Davi, não é o único caso, não. Não é o único caso, não. Outros produtos têm, comandado pelo comprador, né? A própria soja, o milho no Brasil, por exemplo, também, né? Ou seja, não tem muito o que o produtor fazer. Os mercados internacionais ditam os preços internacionais, tem algum desconto ou ágio aqui em outros mercados, é o caso da Bolsa de Chicago. Você pega soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago, que é a cotação referencial, aí cada país tem o seu desconto ou acréscimo em relação a esse preço, chamado prêmio ou desconto. E é o que acontece aqui no Brasil também. Ou seja, com as grandes tradings lá que acabam formando o preço interno. Aí entra o mercado de câmbio, tem uma série de outros fatores que influem na cotação final lá no interior do país. Aí não tem muito que o produtor fazer aqui, a não ser aceitar o preço ou não. E no Brasil existe muito, até pelo problema que a gente já tem falado muito aqui, que é uma deficiência grande do agro brasileiro, é a falta de armazéns, especialmente no Centro-Oeste, Mato Grosso, por exemplo. A produção cresce, armazéns não crescem na mesma proporção, o que acontece? O produtor acaba vendendo a qualquer preço lá para se livrar do produto, não tendo de armazenar.
tem muita armazenagem a céu aberto, por exemplo, no caso do milho. Isso tem acontecido bastante esse ano, inclusive. Aí é praticamente entregar para o comprador, não está nem vendendo. E esse é a grande deficiência que realmente precisa ser superada pelo agricultor brasileiro, porque é o seu calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, ele não tem muito o que fazer, acaba dando de graça o produto lá para o seu comprador. E acaba se tornando um círculo vicioso, né? Porque o comprador também sabe que ele precisa se livrar da mercadoria, porque já está plantando, tem que plantar outra, senão perde a temporada de plantio e vai por aí afora. Fala para mim, o que falou o presidente Lula lá? É verdade, o áudio estava horrível e a voz dele pior ainda. O que ele falou do combustível do futuro lá? Quais são as novas metas do governo? Davi, na verdade, é um plano bem estruturado que o governo está lançando, o presidente Lula anunciou ontem. Ou seja, Lula está querendo transformar aqui, está tentando criar aqui uma espécie de OPEP do biocombustível. Está bem ambicioso esse programa. Já anunciou isso na sua viagem à Índia, lá naquela reunião dos países do G7, perdão, do G20, né? Anunciou um trio aqui que vai comandar esse mercado, que é Brasil, Estados Unidos e Índia. A Índia está entrando no mercado de biocombustíveis também, produzindo etanol a partir da cana-de-açúcar, eles são também grandes produtores de cana. O Brasil está fornecendo tecnologia para a China, inclusive. Então está aí um trio aí de grandes produtores de biocombustíveis. Os americanos são fortes em biodiesel produzido a partir da soja, que eles também têm. Produz etanol de milho em grande quantidade, são mais de 100 milhões de toneladas de milho são convertidas para a produção de etanol. E o Brasil, etanol de cana e também o etanol de milho, né, que está crescendo muito aqui no Brasil. O Brasil tem uma grande produção de milho, e sem contar o biodiesel, que a gente é forte aqui também com biodiesel, principalmente a base de óleo de soja e também sebo bovino, que são matérias-primas para a produção do biodiesel brasileiro. Então, são três gigantes aqui, a Índia é o mais novo nesse negócio, e o Lula realmente está pensando aqui em criar uma espécie de OPEP do biocombustível, assim como existe lá a do petróleo, que um dia vai acabar, né? Então, um plano ambicioso lançado ontem, tem um plano que está indo para o Congresso agora para incentivar a produção e, consequentemente, também o consumo de biocombustíveis. A ideia é aumentar, por exemplo, a mistura do etanol na gasolina para 30%, hoje está em 25, 27,5%, né? 27%, se não me engano, e aumentaria gradativamente para 30%. Em suma, é um plano ambicioso aqui, é bom ficar de olho também. E é bom para o Brasil, né? Porque é uma bandeira boa aí de se entender bem aí com organizações não governamentais, modelo de produção sustentável. E nós temos ainda outros programas aí, como a energia eólica, do vento, temos as células fotovoltaicas, as baterias carregadas pela energia solar, pela luz solar. E temos aí, acho que já 3 ou 4 usinas ou 5 em construção para o chamado combustível verde, que é a partir do hidrogênio. Que é do hidrogênio. E temos projetos sendo desenvolvidos também em várias instituições de pesquisa aí sobre a cápsula de etanol, que vai substituir o etanol no tanque do carro. Uma cápsula que você coloca e tem autonomia aí de um tanque para 500, 600 quilômetros. Eu acho que esse é o caminho da energia limpa. Na energia elétrica, a gente até comentou outro dia aqui, eu fui até me consultar com várias pessoas especializadas, os custos são altíssimos para se produzir uma bateria elétrica que tem uma duração de 2 a 3 anos. Depois, para você se desfazer dela, é outro problema. E a matéria-prima vai indo. Então, eu acho que o carro elétrico, na minha opinião, e na de várias pessoas que eu conheço, é um processo transitório. Transitório. Não sei o que você acha disso. Acho que não também. Tem as suas características são oportunidades, depende dos países, né? Alguns têm poucas outras disponibilidades, alternativas, então aí o carro elétrico acaba sendo uma boa alternativa. A China está investindo muito nisso, hein? Inclusive inundando o mercado internacional aqui com carros elétricos, né? Concorrendo com os carros. Na Europa existe até uma resistência forte com relação a isso, na Alemanha particularmente, o pessoal preocupado aqui com a invasão de carros elétricos baratos por parte da China, que está investindo muito nesse setor, já que ela não tem outras alternativas, não tem petróleo, depende também de produtos para a produção de biocombustíveis, acaba virando importadora, então está investindo naquilo que ela não tem, ou seja, uma alternativa àquilo que ela não tem, que é o carro elétrico.
Em outros países, o Brasil é o caso aqui, a ideia é investir bastante aqui em biocombustíveis. Isso, aliás, nos ajuda a diminuir a dependência que o Brasil tem de exportações de derivados de cana-de-açúcar, por exemplo, no mercado internacional, cria um mercado interno forte de biocombustível, reduz também a necessidade e a dependência de importações de petróleo. É um plano que eu diria que é bem-vindo e, claro, sempre adaptável às características de cada país. No Brasil, isso cai muito bem. E aqui talvez isso torne desnecessário investimento em carro elétrico, por exemplo. Você citou aí os chineses estão entrando aqui também no Brasil aí para a produção de carros elétricos com a sua tecnologia. E eu achei engraçado ontem que eu estava mexendo na internet, aí apareceu lá uma grande montadora, uma das maiores nossas aqui, uma das maiores mundiais, tirou um modelo elétrico de circulação aqui, porque vai trazer um outro dos Estados Unidos, e dizendo, olha, o preço é atrativo, R$317 mil. Atrativo para quem, Pedro Borges? Ô, Silmar, e as exportações, hein? Vamos juntar tudo aí, arroz, farelo de soja, milho, algodão. O Brasil, a gente já vem comentando sobre isso aí há algumas semanas, aproveitando os números que estão sendo divulgados, e agora, arredondados aí, parece que teremos um fim de ano aí bem produtivo na balança comercial. As exportações de agosto, foi divulgado agora um levantamento detalhado, a gente já comentou isso aqui, eu acho que foi no dia 3 de agosto, sempre quando saem as preliminares aqui eu já comento. Agora sai o dado consolidado aqui, confirmando aqui exportações recordes para o mês de agosto, crescimento de 6,6%, foram 15 bilhões e 600 milhões de dólares exportados. E um detalhe que chama a atenção aqui também, mais de 50% de todas as exportações do Brasil. Ou seja, o Brasil exporta um monte de coisa, petróleo, automóvel, ou seja, variada gama de produtos, e o agronegócio, pela primeira vez que eu me lembro aqui, superando 50% de tudo que o Brasil exporta. Ou seja, cada vez se reafirmando mais como um setor importantíssimo da nossa economia. E foi uma sucessão de recordes aqui no mês de agosto, né? Milho, recorde mensal em valor e volume, safra foi grande esse ano, tem muita exportação acontecendo. Soja e também farelo de soja, recorde também para o mês de agosto, especificamente. Açúcar, um recorde de volume para o mês, tem muito açúcar sendo exportado esse ano. Frango in natura também foi outro volume recorde exportado no mês de agosto. E no acumulado aqui dos primeiros 8 meses, janeiro a agosto, aqui, a exportação já chega a 112,7 bilhões de dólares, 4,2% a mais do que no mesmo período de 8 meses do ano passado. Também com destaque aqui para soja, açúcar e milho, que tem grandes volumes sendo embarcados esse ano. Com base nesses dados, Tavinho, até a hora de fazer aqui uma projeção para o final do ano, não sei como é que terminaria o ano em termos de receita de exportações. Vai ser um novo recorde aqui, não tem a menor dúvida. Talvez batendo em 170 bilhões de dólares em exportações do agronegócio brasileiro. No ano passado bateu em 160. Um novo recorde, por exemplo, já chegando perto aqui nesse ano de 2023. E por aí vamos. Hoje é dia 15 de setembro, vamos anotar isso aí. O último balanço mostra que o Brasil, de tudo que exportou, 50% foram de produtos do agronegócio. E outro detalhe, ano passado, balança comercial do agronegócio, 160 bilhões, esse ano podendo bater um recorde de 170 bilhões. Está anotado. Está anotado e eu acho que vai dar coluna 1. Lembra da zebrinha da loteria? Coluna do meio, coluna 1. Vai dar coluna 1. Vitória do favorito. Valeu, Silmar. Bom final de semana para você. E na segunda a gente... Até segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Caminhadas, bom supermercado, boas leituras e um pouquinho de trabalho também. Bom vinho, certo? Sem dúvida. Tchau, até segunda. Tchau, até segunda.